8 horas 11 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa ainda em podcast daqui a pouco e logo mais reprise na Plena TV às 17 horas. Previsão para Campos hoje é de tempo parcialmente nublado, mas o sol vai predominando aí neste momento. Temperatura de 21 graus aqui pelo centro. No programa de hoje, o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos conversando com o vice-prefeito de Campos, Frederico Paes, industrial do açúcar e do álcool e engenheiro agrônomo. Eu chamo a Aloysio para fazer a gentileza de abrir esse segundo bloco aí, por favor, Aloysio. Frederico, você é um camarada, a gente chama em imprensa de multimídia, né? Você joga em várias posições. Isso é bom porque deu à vice-prefeitura um vulto que ela não tinha, olha, desde que eu acompanho política. Né? Não vejo uma vice-prefeitura tão anabolizada assim, anabolizada artificial, né? Tão musculada, né? E entre essas várias funções que você tem expertise, está a direção hospitalar, a experiência que você acumulou no plantador de cana. Você, no governo Rafael, que inclusive é seu primo, você foi um... Filho, primo é. Primo é. Filho de primo é. Eu gosto muito de Rafael, a pessoa, eu gosto muito dele. Acho que uma pessoa maravilhosa. Quase que unânime, né? Todo mundo gosta muito dele. E é uma excelente pessoa, de fato. Mas você e os demais conveniados reclamavam muito da relação. Né? E aquele projeto ali que foi mandado para a Câmara foi o que estourou de vez a relação com o Legislativo. Ali já no final do terceiro ano de mandato. Mas você conhecia bastante a rede conveniada e conhece e agora, dentro do governo, está conhecendo bastante também a estrutura. Tem lá Paulo Renano, que é seu amigo, seu parceiro. Enfim, você conhece também os mais médicos que Dante, lá no São José, Arthur no Ferreira Machado. Você conhece bem a saúde do município. Como é que está essa relação? Aparentemente, essa relação foi pacificada, embora a Santa Casa tenha feito queixas recentes aí dessa relação. O que você pode falar, tendo estado nas duas pontas, da saúde pública, da saúde pelo SUS hoje em Campos? Bom, Luiz, para falar de saúde, a gente precisaria de um programa só para falar de saúde. Né? Não só da maneira que nós encontramos a saúde de Campos, e aí, sem questões pessoais, eu falei, o Rafael Diniz é uma pessoa que eu gosto, admiro como pessoa, mas a gestão foi lamentável, né? E a saúde estava destruída, Luiz. Ábido andou por lá e hoje é aliado, hein? Ábido, o Dante era do governo Rafael, o próprio Arthur Borges, ele hoje ele é presidente da Fundação Municipal de Saúde, ele era o diretor. Então, é o que eu falo, as pessoas podem ser trocadas ou ser as mesmas, mas o gestor tem que dar condição à pessoa para trabalhar. Do turismo também agora? Sim, enfim, a gente tem várias pessoas, assim, o Vladimir, graças a Deus, não tem, não, porque era do grupo A, do grupo B, o Vladimir quer pessoas capazes lá dele, quer entregar para a população, e é o que a gente tem feito, entregando para a população. Não, precisa outro capítulo à parte só para falar do Vladimir. Eu tinha vontade de falar quem é o Vladimir. Quem é? Eu falo isso há muito tempo. Escrevam. A pessoa, rapaz, você nunca ficou com um grupo garotinho a primeira vez. Estou falando do Vladimir, mas deixa isso para um capítulo à parte. Esse menino vai longe, eu chamo ele de menino com muito carinho, tenho muito carinho pelo Vladimir. Mas, enfim, o Vladimir falou, a dinâmica na saúde são com as pessoas que conhecem a saúde de Campos, né? Que conhecem a saúde de Campos. Então, doutor Abel, doutor Dante, doutor Paulo Irano, o Geraldo Venâncio ajudou muito, está lá hoje na Fundação Pereira, Fundação Benedito Pereira. Obrigado, Benedito Pereira Nunes, mas ajudou muito na formação. Então, Aloysio, a saúde de Campos, infelizmente, a gente tem que olhar um pouquinho para trás para ver o que está acontecendo hoje e olhar para frente. Estava destruída. Nós ficamos, nos 2 anos e pouco de governo, 1 ano e meio cuidando da pandemia.
né? É preciso colocar isso. Ficamos 1 ano e meio abrindo... Desculpa, o Renato Siqueira, que participou do governo Rafael, deu isso como uma das causas aqui na... Ontem, na quarta? Quarta-feira, quarta-feira. E eu fiz esse adendo, ó, o governo Vladimir também pegou. 1 ano e meio. Um ano e meio de pandemia. E quando a gente estava ali, mês de janeiro, arrefecendo, agora está calmando, veio a segunda, a terceira onda, obrigado. Então, assim, foi muito tempo e era todo dia. Eu estou falando diretamente na saúde, todo dia. A gente se falava por telefone no final do dia, 11 horas da noite, levava quase 1 hora com o doutor Paulo Irano no telefone, buscando alternativas para salvar a vida, né? E abrindo leitos na marra de UTI. Foi um período, Luiz, eu digo isso para minha família, o ser humano tem a capacidade de esquecer coisas ruins. Isso é bom, né? A natureza humana. Mas foi um período terrível, não só para os familiares que perderam seus entes, para os amigos, mas para nós gestores, porque por muitas vezes você ficava de mão atada sem saber o que fazer, né? Desespero, pessoas por falta de leito, e nós tivemos uma capacidade. Aqui eu faço menção, inclusive eu dei uma entrevista na Folha da Manhã sobre isso. O Rafael abriu o CCC na Beneficência, eu falei, ó, foi muito bem feito, uma coisa que ele fez bem feito foi aquela abertura, e que depois nós crescemos, aumentamos a quantidade de leitos, dobramos a capacidade de leitos, abrimos 20 leitos rapidamente, o Vladimir deu condição para isso, e foi um período terrível. E aí, por que eu coloco isso? Se gastou muita energia naquele período, né? Muito tempo. Só que a nossa equipe técnica não estava parada. Ela estava trabalhando para poder botar as coisas para funcionar. E aí eu diria, também com muito orgulho de estar ajudando o Vladimir, está começando a funcionar. Em 2 anos, nós reformamos a urgência do HGG. O doutor Luizinho esteve lá agora há pouco tempo, ficou encantado com o que viu. Em capacidade de equipamento, instalações de primeira linha, parece um hospital particular, e quando eu falo isso é pela qualidade dos produtos e do que foi feito lá. A obra, eu tenho aqui, eu visitava a HGG e literalmente chovia dentro do hospital, todo mundo sabe disso, sim. É público e notório. Hoje está lá fechada, não tem mais problema. Provavelmente vai ser entregue aí no meio do ano todo o HGG reformado. Parceria muito importante com o governo do Estado, né? Sem dúvida. Cláudio Castro, eu me lembro quando ele teve a primeira vez aqui, visitando junto com o Vladimir, eu falei, Vladimir, nós precisamos levar o governador lá. Uma coisa é se falar a condição, entendeu, Cláudio? Outra coisa é a pessoa ver. E nós conseguimos, ele ia abrir uma sede do Detran lá no shopping Guarulhos. Vladimir contou essa história aqui. Eu falei, manda parar esse carro, manda ele descer. Aí não desceu. Quando saiu, eu falei, inclusive eu falei com o Rodrigo Bacelar na época, rapaz, a gente precisa descer o governador aqui. Não foi mostrar o shopping, não foi isso? O shopping e a abertura de um posto do Detran. Aí quando consegui, para o carro, ele, vamos descer. Não foi nada combinado. E realmente, eram pessoas no corredor, nós estamos aí com muito orgulho, 100 pacientes no corredor da Ferreira Machado e do HGG, era uma condição subhumana. Subhumana. Eu tenho isso tudo filmado, gravado, e hoje está lá um hospital de qualidade, as pessoas trabalham, Luiz, os nossos funcionários públicos, com vontade, um ambiente limpo, um ambiente bem tratado, você dá dignidade ao paciente, por melhor profissional que você seja, você está num ambiente horrível de trabalho. Então nós temos o nosso HGG, nós temos o Ferreira Machado, que está passando por uma revolução. Vocês lembram que o tomógrafo, o famoso tomógrafo, vivia queimando, quebrando? A imprensa é um bom norte, né? Eu costumo dizer... O elevador funcionava um dia e ficava um mês parado. Saúde, gente. Desculpa que eu sou da roça, então na roça a gente tem uns trocadilhos. Saúde é igual pneu de carro. Quando você lembra do pneu de carro? Só quando fura. Então a saúde, ela tem que andar sem a pessoa ficar, né, tá muito preocupada, sem quando não está se falando muito é que está indo bem. Então hoje, graças a Deus, a saúde de Campos está melhorando. Nós abrimos 20, graças a Deus, estou até perdendo a conta, quase 30 UBS que estavam fechados. E quando a gente fala abrir a UBS, não é simplesmente lá abrir a porta, não. É reformar, reformular, pintar, colocar equipamentos. A clínica a Policlínica de Baixa Grande. Um adendo, desculpa, né? Claro. UBS, Jorginho
Virgílio, ex-vereador, esteve aqui na segunda-feira e eu tô reproduzindo o que ele falou. Nem a reportagem da Folha conferiu ainda, mas ele falou em 20 UBS ainda fechadas. Esse número procede? Na verdade, são mais de 20. São mais de 20 Ele falou UBS. cerca de 20. Não, 30 UBS fechados. Foram praticamente todos. Estão ainda fechados? Fechados. Só que tem muito UBS, Luiz, que provavelmente nós não vamos abrir. Nós não estamos fazendo saúde para jogar para a galera. Nós estamos fazendo saúde para atender a população. Tem um UBS a 1 quilômetro da outra, não tem sentido. Certo? Então tem... o Vladimir determinou agora, na semana passada, são 15 UBS que vão ser reabertos até o final do ano. Mais 15. Tá? Aí, aqui de cabeça, vou lembrar Mata da Cruz, no interior tem vários, são vários UBS que vão ser reabertos, mais 15 UBS. Mas com logística, né? Com logística para atender a população, Sim. não para ficar cabide de emprego de político. Tá bom? Então é isso. É isso. Não adianta falar, vou abrir mais 50, 40 UBS para poder jogar para a galera. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos abrir o UBS para atender a população. Então, tudo é feito com técnica. Né? Nós juntamos os técnicos, pedimos, olha, nós precisamos, são 4 mil quilômetros quadrados, precisamos atender a população, aonde que precisa abrir as UBS. A Policlínica de Baixa Grande, né, tá lá reaberta, deu a baixada ali, condição das pessoas serem atendidas sem a necessidade de vir na cidade. O Hospital São José foi reformulado, tomógrafo novo, Ferreira Machado está aprovado, nós vamos fazer, Luiz, um big, eu diria, quando você fala novo hospital, mas um projeto lindo da nova urgência do Ferreira Machado, Hemocentro, é tanta coisa boa acontecendo na saúde de Campos, né, que eu acredito, e aí o Vladimir tem razão quando ele fala, Fred, 4 anos é muito pouco para fazer tudo que precisa, né, ainda mais com 1 ano e meio de pandemia, mas muito já foi feito e eu acredito que nós vamos entregar à população uma saúde de Campos que vai dar orgulho para todo mundo. E aí, já respondendo a sua pergunta na questão dos hospitais, né? Dos hospitais conveniados ou contratados. E esta casa tem reclamado ultimamente. Exatamente. O que aconteceu? Quando nós assumimos em 1º de janeiro para cá, o pagamento o repasse, né, que é federal, e o pagamento está em dia. É feito dentro do mês, né? Às vezes um pouquinho, um dia de atraso, 2 dias, mas é feito dentro do mês. Então, hoje, a Prefeitura de Campos está em dia com os hospitais. A Prefeitura recebe o repasse, 5 dias depois é feito, a parte municipal é feita dia 20, 25, enfim, paga dentro do mês. O problema, Luiz, foi o passado que ficou. Né? Os hospitais têm a receber ainda com a Prefeitura de Campos, do governo Rafael, e um pedaço ainda do governo Rosinha, um dinheiro substancial. E esse acordo ainda não saiu, a gente tem conversado com o prefeito, né? Temos feito reuniões com os hospitais, gerou-se um passivo enorme dos hospitais com médicos, com encargos sociais, dívidas bancárias, isso tem arrastado. Então, nós estamos construindo. O caso específico da Santa Casa... Só, desculpa, qual o tamanho desse passivo hoje do para trás? Eu não tenho aqui valor exato, mas deve ser uma ordem de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Então, o problema da Santa Casa, assim, mais específico, tem lá o Manel, o Kleber, que são pessoas amigas, né, que estão batalhando para manter o hospital funcionando, mas é que ele optou por uma situação de uma demanda judicial, né, no caso desse passivo, e aí não se pôde fazer o acordo, porque eles perderam a ação na justiça. Então é uma coisa muito complexa, nós estamos analisando isso com calma, porque o serviço foi prestado, né, mas por uma cobrança equivocada, eles perderam na justiça. E aí é uma situação... Não. Hoje, se o Vladimir quiser pagar hoje, não pode. Então tem que ver como que será feito, eles vão recorrer, mas é uma necessidade que realmente os hospitais precisam de fazer um acordo, né? Nós estamos trabalhando nisso para que se faça um acordo e que pague pelo menos uma parte para que os hospitais consigam pagar seu passivo
que eles se endividaram. Ficaram 18 meses, Cláudio, alguns hospitais sem receber o complemento municipal. Pagavam o federal, mas o federal é uma parte. Sem um complemento municipal, a gente falava isso quando eu era presidente do sindicato dos hospitais, os hospitais não sobrevivem, a verdade é essa. Aliás, desculpa, você estava no hospital nessa época? Muito. Que ficou esses 18 meses sem receber? Eu era presidente do sindicato e presidente dos hospitais plantadores. E foi muito duro. E só sobrevivemos porque põemos empréstimo na Caixa, como os outros hospitais na Caixa ou na rede bancária. Agora, por exemplo, quando você parte, por exemplo, para o SOS Coração, que é um programa que já salvou 40 pessoas. 40 vidas em Campos. O SOS Coração não funcionaria se não tivesse uma parceria da rede de emergência de Campos, que aí a gente chama os hospitais próprios, né, e os hospitais contratados. Então, o cidadão chega infartado ou infartando no Ferreira ou no HGG, ou como foi esse dia no Farol de São Tomé, né, lá na UBS, e aí, não. Chama postinho de fala, mas tem outro nome. Que ali, ele é dado o primeiro atendimento, rapidamente ele é transferido ou para a Santa Casa ou para o Álvaro Alvim e é feito um procedimento que salva a vida. Então, antes não acontecia, é um programa pioneiro no estado do Rio de Janeiro, né, que a gente tem botado uma dinâmica grande nisso, e ano passado nós perdemos 280 vidas em Campos por infarto. Então, vocês, a média é essa, 200 e poucas pessoas morrem de infarto em Campos. Vão ser salvos todos? Claro que não, né? A vontade é essa, mas talvez não seja possível. Mas você vê que desde que o programa está funcionando, foram 40 pessoas que passaram o procedimento e, segundo os médicos, provavelmente teriam ido a óbito. Então, são vários programas que a gente tem desenvolvido. A rede de urgência em Campos tem funcionado melhor, emergência e urgência. O Dr. Paulo Irano, junto com Arthur Borges, tem trabalhado nisso para dar dinâmica. A questão de AVC também precisa ter uma velocidade no atendimento. Então, essa conciliação da rede pública com os hospitais contratualizados, ela tem funcionado de forma bastante interessante e dinâmica. Aloysio, as crises são cíclicas. Por exemplo, a Beneficência Portuguesa, há bem pouco tempo, estava numa situação crítica. Hoje já está melhor, está com condição de pagando os funcionários em dia. Então, assim, eu acredito, respondendo, sendo mais incisivo na sua pergunta, que a Santa Casa, a gente vai conseguir, na parceria, sair dessa situação que ela está hoje, financeira. Frederico, eu acompanho bastante o dia a dia da Câmara, né, em relação à questão de saúde. Hoje em dia, realmente, até entre os vereadores, diminuiu um pouco. Mas ainda muitas críticas em relação aos UBS fechados, pela questão, muitas vezes, de falta de ambulância, é um assunto que a gente vai falar já, por falta de ambulância e também pela questão do transporte. Muitas vezes eles alegam que fechar o UBS, por exemplo, de Mato da Cruz, dificulta porque a pessoa às vezes não tem nem transporte público para sair de lá e ter um atendimento. Primeiro, segunda das 15 a ser aberta. Mato da Cruz só... Sim, porque você citou Mato da Cruz, você tem aqui. Mas a gente sabe que então há reclamações em relação à questão das UBS fechadas, por conta da questão de falta de ambulância, mas recentemente a gente teve também a entrega de ambulâncias aqui em Campos, do SAMU. Que também aí essas ambulâncias passaram a fazer serviço de emergência, e ambulâncias que eram utilizadas na emergência seriam encaminhadas para esses lugares onde... Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, das ambulâncias, como é que está isso hoje, se isso é um problema que está sendo resolvido. E aí a gente aproveita para falar que quando foi aqui entregue as ambulâncias com o doutor Luizinho, né, que teve presença... Nosso secretário de Saúde. E foi feito, então, o anúncio, né, da clínica de hemodiálise, que inclusive vai ser uma homenagem também à Associação Amigos do Rim, mas também ao seu pai, né, o que foi vereador, né, e foi também presidente da Câmara aqui, né, que é o Francisco Paes. Né, e a gente sabe que a hemodiálise também é uma coisa que sempre as pessoas estão reclamando por conta da viagem longa, o tratamento às vezes por não acontecer aqui. A gente teve problema recentemente também na Santa Casa, de pacientes que tiveram lá o quadro de hepatite, por conta, né, às vezes, de não ter tido aí, tá em investigação ainda, mas talvez não ter tido o atendimento adequado. Como é que é isso? Eu acabei falando sobre vários assuntos, mas queria que você fizesse um resumo a respeito disso. Não, se eu esquecer, você me cobra. Vamos lá, vamos começar pela questão da hemodiálise. Só quem tem... Eu só podia pontuar uma coisa? Claro, Luiz. Você aqui é o comandante, nosso comandante. Não. O comandante, qualquer entrevista é um entrevistado. Mas em relação à questão da hemodiálise, da infecção, enquanto não tiver
ninguém pode tirar nenhuma conclusão precipitada. Sim. Porque uma coisa que, logicamente, uma coisa que vai entrar aqui na verde, estamos aqui 7 pessoas aqui, vai estar na verde cada um aqui, por mais que você tenha cuidado, pode haver Sim. uma doença de um pode infectar o outro, entendeu? Sim, então, vamos tomar conclusões precipitadas. Só isso. Sim. Bom, só quem tem parente ou um amigo muito próximo que sofre de problema renal, que precisa de hemodiálise, sabe o quão essas pessoas passam por sofrimento. A pessoa, a família. Meu pai foi renal crônico. E aí, já tem 20 anos que ele faleceu. Meu pai era homem de posse. Sofreu muito, né? 3 anos em hemodiálise. Ele, repito, era um homem que tinha posse, né? Tinha fazenda e tal. E morreu renal crônico. Então, quando eu vejo pessoas no HGG internadas porque não tem leito para eles fazerem uma diálise para casa, aquilo é um sofrimento extremo. E o Vladimir entendeu isso. Desculpa. Vontade. São pessoas que sofrem demais. Você imagina, Luiz, você sai de Campos, não ter estrutura, embarcar num ônibus para Itapiruna. Eu faço uma vergonha para Campos. Não pode acontecer. Né? Eu repito, uma cidade de bilhões de arrecadação. A pessoa tem que ir em Itapiruna para fazer uma hemodiálise. Sai daqui 4 horas da manhã, Cláudio, para voltar no final do dia. Né? Então é um sofrimento terrível para essas pessoas. Aí o ônibus quebra na estrada. Você imagina? Para levar 3 horas numa máquina, para filtrar seu sangue. Para quem não sabe que é hemodiálise, muita gente que escuta não sabe. Hemodiálise é que o rim para de funcionar, que é um filtro. Eu sou engenheiro, não sou médico, mas a gente sabe disso. E a máquina para filtrar o sangue da pessoa, senão a pessoa vem a óbito. Então é um sofrimento muito grande. Fazer mecanicamente a função do rim. A função do rim. Então, normalmente são 3 vezes por semana, durante 3 horas, e essas pessoas ficam internadas no HGG para guardar a vaga. Ele não vai lá, faz a hemodiálise e vai embora para casa, não. Ele fica, chamado beira-leito, ele fica dentro do HGG, porque se ele for embora para casa, tem gente esperando na fila, então outra pessoa vai entrar e vai tomar a vaga dele. Isso é um absurdo. O Dr. Vitor Mussi, que é o diretor da HGG, num esforço, eu diria, herculano, foi lá, conseguiu abrir alguns leitos, conseguiu pegar alguns equipamentos, botou para fazer a hemodiálise, para ter uma rotatividade, né, com a equipe lá da HGG, fizeram isso. E o doutor Luizinho, junto com o governador Cláudio Castro, sensibilizado com a situação, e também nós levamos o doutor Luizinho lá antes, não foi agora que ele veio, não. Foi o doutor Luizinho, olha a situação dessas pessoas aqui. Pessoas que ficam internadas, sofrendo, e vamos abrir 60 leitos que vai atender Campos e região na questão da hemodiálise, tirar esse sofrimento. Quando eu falo, a pessoa sofre pelo tratamento em si, né? Mas a pessoa tem que ir para Itapiruna, tem que ir para Macaé e dar atendimento digno a essas pessoas. E aí a questão da homenagem que foi feita, né? Meu pai foi vereador, presidente da Câmara na década de 70, e foi renal crônico. E o Amigo dos Rins, né? Que é uma ONG, uma instituição que procura melhorar, procura dar condições a essas pessoas de ter dignidade, cobrar ao município, né, que melhore a condição de vida dessas pessoas. Então é uma junção de coisas e nós vamos fazer ali uma grande clínica, e esses 60 leitos é suficiente para atender a fila de espera, né? Porque na verdade são cadeiras, né? Então é uma rotatividade de tratamento. Não é que aqui em Campos não tem, não dá conta da demanda, é isso? A demanda são hoje mais de 100 pessoas em fila de espera. Porque tem em hospitais conveniados esse atendimento. Não só, por exemplo, o Dr. Beda tem, que atende a rede pública, o HGG tem, mas ainda tem poucas cadeiras para atender a demanda da população, e esse pessoal tem que ir para fora do município. E agora com a situação da Santa Casa, porque inicialmente não pode ter novas internações, isso acho que deve ter... Só piora. Então, esses 60 leitos tem uma projeção de tempo?
vamos dizer, inauguração, a Luísa, como a gente falou, né, tudo no público é mais lento, licitação, mas o doutor Luizinho, secretário de Saúde, está muito assim, aplicado nisso. O projeto já foi aprovado, o projeto base já está aprovado, foi entregue a ele em tempo recorde. A equipe nossa da Secretaria de Saúde, a Fundação Municipal e a Secretaria de Obras fez um projeto muito interessante, que será anexo ali ao HGG, perto ali na frente do HGG. Vamos trabalhar muito para inaugurar em um ano e pouquinho, porque é uma obra grande, não é uma obra pequena. Eu acredito que vai ser possível. Então estamos falando aí do final do governo Vladimir ou quem for eleito prefeito no próximo mandato? Eu tenho certeza que o Vladimir vai apertar todo mundo para entregar isso aí. No primeiro mandato? No primeiro mandato, tenho certeza. Desculpa, Rodrigo. Não, e aí, você perguntou das ambulâncias não, também, né? Esse anúncio, né, inclusive foi que o nome, né, que seria dado o nome do seu pai, foi feito na entrega das ambulâncias. Sim. Quando o Castro não veio, mas veio o Pampolha representando ele e o doutor Luizinho, né? E aí essa questão do SAMU também, que é uma nova parceria com o Estado também. Isso foram, acho, 9 ambulâncias, se não me engano? Só para Campos, né? Isso. O SAMU também está no nosso plano de governo, na área da saúde, como um projeto necessário. Ele é muito mais do que simplesmente ter ambulância UTI. É todo um processo de integração regional, e Campos vai ser o polo, né? Porque vários municípios da região não têm hospital, né, que dê capacidade de atendimento pleno à população, e Campos tem, como polo regional, a obrigação de atender. Então o SAMU passa por isso. O consórcio intermunicipal, o CIDENF, tem uma participação importante, e nós estamos estruturando para que essas ambulâncias funcionem, aí sim, as ambulâncias do SAMU funcionem plenamente e possa, como você colocou, liberar várias ambulâncias para atendimento do pós-saúde. Mas é importante também, Rodrigo, e às vezes eu sou chato, dizer o seguinte: ambulância é para transportar paciente que esteja precisando, né? E a gente tem apertado, porque por muitas vezes a pessoa está com a dor no pé e pega uma carona na ambulância. Então a gente está apertando, e com todo respeito às pessoas, aos vereadores, essa cobrança foi em cima de situações que o doutor Paulo Irano, que o doutor Arthur corrigiu erros de gestões anteriores que usavam ambulância para carona. A triagem era para acatar voto, e não que a gente precisava de fato. Isso. Desculpa aqui a franqueza, mas tem que ser dito. Então, quando muitas vezes há uma reclamação e a gente vai verificar o que acontece, porque não tem ambulância nacional. Olha só, ambulância é para transportar paciente que esteja precisando, e não para levar Dona Maria para fazer exame. Vai fazer exame, não está precisando de ambulância. Exame de sangue, fazer exame, vai pegar um ônibus, vai pegar uma van, um carro comum. Ambulância é para transportar paciente que esteja precisando. Então, assim, é uma mudança... de emergência e urgência, né? Eu diria até, Rodrigo, é uma mudança, é chato falar isso, mas é uma mudança cultural, né, que a gente precisa para dar dinâmica realmente a quem precisa. Vamos virar a chave, como mercado, como agricultura, dar um programa à parte, né? Vamos virar a chave para a política. Alô, você me permite? É porque a saúde, e sem aqui nenhum tipo de pretensão, a gente está realizando tanta coisa que a gente esquece. Mas, sem olhar minha colinha, que eu lembrei, Clínica da Criança. Nós abrimos 2 clínicas, e o Vladimir está muito preocupado, doutor Paulo Irano, com esse surto que está tendo de bronquiolite e pneumonia. E a gente implora a população para levar seus filhos para vacinar. Nós estamos com 50% de cobertura vacinal só, o objetivo é chegar a 90%. Aí o pessoal, mas essa vacina não tem a ver com a virose, mas protege de outras doenças respiratórias, que vai ajudar. Então, leve seus filhos para vacinar, leve seus filhos. E aí nós abrimos no ano passado as 2 clínicas da criança. Uma funciona no antigo posto de Guarulhos, né, PU de Guarulhos, a outra no HPC, e que estão sendo atendidos hoje mais de 300 crianças por dia. E está todo mundo muito assustado. Eu falei, gente, imagina se a Prefeitura de Campos não tivesse aberto essas 2 clínicas, né? Nós abrimos agora, e eu faço uma menção honrosa à equipe do Ferreira Machado, o corpo técnico, que em 3 dias abriu 8 leitos de UTI, pega um pedaço ali, fizemos no HGG, pega um pedacinho dali, tinha uns leitos parados, formou 8 UTIs de pediátricas em 3 dias. E fala que em primeira mão
na semana que vem nós estamos trabalhando para abrir mais 30 leitos de pediátricos, né, no Ferreira Machado, para dar suporte. São leitos que eu diria assim, como essa UTI, são provisórios para dar suporte a esse surto que está tendo bronquiolite. E então é muito importante a gente dar atenção rápida a quem precisa. Desculpa, Luiz, eu te interrompi. Não, que isso. Como eu disse, isso aqui é a noiva. Não, sério. A festa, entrevista é quem dito entrevistado. Pode ser o noivo, não? Não, porque a noiva é a dona da festa. Não, noivo é coadjuvante. Tá certo. Entendeu? Quero dizer nesse sentido. Ó, esse papo com você, Marquinhos. Deixa aqui. Meu amigo Marquinhos, meu amigo. Mas também, então essa coisa. Então vocês acharem onde fica o buraco, se é mais em cima ou mais embaixo. Mas enfim, vamos aqui. Só lembrar, a gente vai falar de política nacional. Eu perco amigo, mas não perco a oportunidade. Não é por acaso que os índices de vacinação infantil no Brasil, nos últimos 4 anos, regrediram para níveis que nunca foram vistos antes nesse país, né? É a campanha de vacina que o último governo federal, o último presidente fez no país. Eu ia te corrigir, esse governo não, o governo federal fez, né? Mas o presidente nesse ponto deixou muito a desejar. E outros também. E isso não existia. O Brasil era exemplo para o mundo, né? Enfim. Existe uma campanha mundial contra a vacina, absurdo, né? Sim. Estados Unidos... Então, mas no Brasil... concordo. No Brasil. Verdade. Inclusive poliomielite, sarampo. O SUS é um exemplo de vacinação, né, para o mundo. O Brasil, desde Oswaldo Cruz, é exemplo de vacinação, antes do SUS, muito antes. Programa de vacinação nacional é um negócio espetacular. Mas vamos lá, vamos ver a chave para a política. O Rodrigo acompanhou isso de perto, eu também acompanhei. A pacificação. Momentos muito tensos, né? Muito tensos. A gente estava falando da safra, a gente falou aqui no primeiro bloco da safra. Teve aquele, na abertura da safra, início da abertura da safra do ano passado da Coagro, eu já contei aqui, né? Uma moça que passou ali me contou, né? Vladimir estava com medo de ser impeachmentado e falou isso ao governador, e o governador falou: eu te garanto. O diálogo foi esse. Então, esse era o clima nessa mesma época, no ano passado. E o clima hoje é de pacificação, né? Você participou de reuniões no Rio para selar essa pacificação, como também participou como articulador, nesse papel que eu falo, mais musculado do vice-prefeito, que eu não me lembro de um paralelo para fazer, e acompanho política desde 89, pode ter havido antes, mas aí eu não peguei. Você participou na costura com o Nildo, sobretudo, que hoje está nessa parceria que a gente falou aqui, a parceria do SEASA, e com Ábido. Porque estava aquela coisa, estava 3-12, que foi que elegeu Marquinhos, 25, 3-12, maioria mínima, elegeu Marquinhos. Inverteu, 3-12, você tira 2, por óbvio, né? Você não é um gênio de matemática. Isso foi motivo de queixa dos vereadores, porque pacificação, como é que tira e tal. E você ouviu essas queixas, eu sei que você ouviu, teve sangue frio para ouvir, que não é só virtude, mas a política está te desenvolvendo isso, e você participou dessa reunião no Rio, que de fato ratificou, e de lá para cá a coisa vem caminhando bem. Tenta resumir essa história um pouco para a gente. Pode ser em 2 horas? Sabe por que eu estou brincando aqui? Mas é porque, na verdade, essa pacificação, que tem muita gente que torce para acabar, e daqui a pouquinho eu vou falar disso, ela não nasceu ontem. Ela nasceu ontem. Eu já tive embates com o Rodrigo Bacelar, com o Marquinhos Bacelar. Com o seu Marco, não. O seu Marco é mais forte, é mais velho, vou respeitar o velho. Seu Marco, eu estou indo tomar cerveja com o senhor, hein? Segura aí. Eu tenho, Luiz, na minha vida, e vida pessoal, profissional e na política, a gente faz política todo dia, né?
é uma situação de que o que leva a pessoa a uma briga, o que leva a pessoa a uma guerra. A gente analisa isso e, na verdade, eu não sou psicólogo, eu não tenho nenhum tipo de leitura e condição para isso, mas numa análise que eu fiz lá atrás, vaidade. Não havia entre os garotinhos e os Bacelar nenhum tipo de coisa que não seja uma disputa vaidade, né? E a vaidade política, né? De ser mais isso, mais isso. E quando você buscava atritos ali, principalmente do garotinho e o seu Marcos, que foram, né, embates ferozes, você vê que isso refletia nos filhos, sim, claro, evidente, mas que não tinha uma coisa ruim, eu diria, entre os filhos. Não tinha. E eu comecei a conversar, Luiz, isso não é segredo, com o Rodrigo Bacelar, muito antes dele. Vou fazer um adendo. Você foi vontade. cogitado para ser candidato, por Rodrigo, para ser candidato do grupo prefeito. dele, prefeito. Sim, sim. E aí que foi nosso embate, porque ele ficou meio aborrecido que eu não aceitei e vim como vice. Eu falei, você nunca me chamou para vice? Ele me chamou para ser candidato a prefeito. Eu falei, não, para aí. Quando a gente já estava pacificado, ele, não, Fred, eu falei, rapaz, você nunca me chamou para vice, você me chamou para vir como prefeito. Mas, enfim, houve ali, né, normal, uns atritos entre a gente, mas logo a gente conversou e com muito orgulho também, eu diria que eu iniciei isso lá atrás, né, com o Rodrigo, conversando, com o Vladimir, ainda num clima muito tenso por erros, né, que aconteceram, de falas e de confusão, enfim, a coisa realmente, como você falou, esquentou muito, né, teve muito quente, digamos assim, e eu jogando água fria. Só que chega um ponto também que você fala, não dá mais. E aí que entrou a figura do Cláudio Castro, né, que teve um papel fundamental nisso, nosso governador, que a gente precisava de um peso, né, político, de um peso de um governador do Estado para poder chancelar essa pacificação. E aí eu voltei a ter esperança que a coisa acontecesse. Foram diversas reuniões. O Rodrigo e o Vladimir são dois jovens, inteligentes. Hoje nós temos o Rodrigo como um cargo, né, presidente da Alerj. A gente não pode, Aloysio e ouvintes, perder a oportunidade, eu falo perder para Campos, para a população de Campos, ter um presidente da Alerj, né, com o poder que a gente sabe que o presidente da Alerj tem, ter um governador alinhado, ter um prefeito dinâmico e deixar passar isso por causa de briga política e Campos perder a oportunidade. Nós hoje, se a Prefeitura de Campos colocou lá no início do governo salário em dia, pagamos 15 folhas em um ano, HGG reformado, diversas obras acontecendo. Parque Saraiva, 28 de março. São 103 ruas, que é outro capítulo, que é confusão, mas está sendo feito, né? Eram as ruas marcadas de rosa, os buracos na época de Rosinha e de verde na época de Rafael. Hoje a reclamação é por trânsito, mas está acabando, vai, né? Sinceramente, lembra de Eduardo Paes, quando fez o túnel Marcelo Alencar, que tirou a perimetral, o centro do Rio virou um caos. Eu ia para o Rio, virou um caos, hoje está lá, dinâmico, então as pessoas têm que ter paciência, o trânsito vai melhorar, a dinâmica vai ser dada, sinal inteligente. Então, o que está sendo feito hoje por Campo passa também por essa pacificação. Não é, não, eles estão amiguinhos dando tapinha nas costas. Não, não é isso também. Isso é importante, as pessoas se respeitarem, mas passa por injetar recursos no município. Né? Nós hoje o município está passando por essa, eu diria, revolução com apoio do governo do Estado, com apoio do Rodrigo Bacelar, né? Que pouca gente sonhava com isso. Aloysio, eu falo para o Vladimir, a capacidade dele também de articulação, de ter paciência. Você imagina quando que, eu falei isso para o Vladimir, que ele pensaria em ter as contas da mãe aprovadas com Bacelar na presidência? Não. Né? E nem nos melhores sonhos. Nem nos melhores sonhos. Você dizer que era doido. Né? Se você falasse isso há um ano atrás, 2 anos atrás, esse cara tá maluco. Né?
Então, assim, hoje essa pacificação, ela não é fácil também, e aí a gente vê, eu acompanho na própria Folha da Manhã, né, no blog seu, a questão do próprio Rodrigo também, os embates na Câmara. É normal, é salutar que se tenha. Você acompanha mais Rodrigo que o Rodrigo está lá todo dia, eu vejo lá, eu leio todo dia, para acompanhar o que está acontecendo na Câmara. Em vez de ver coisa no YouTube, o Rodrigo faz uma síntese boa. Pô, a gente é normal, Rodrigo, que se tem esses embates. Normal e salutar. Eu não coloco tudo não, tá? Porque... se botar tudo... eu não coloco tudo não, porque tem gente ali realmente que quer palco. Então a gente tem que dar uma segurada às vezes. Quer o quê? Então, tem gente ali que quer palco. Quer briga, quer confusão. Então, assim, é importante dizer que, primeiro, unanimidade é burra. Então, a Câmara, o papel dela é fiscalizatório. Então, uma coisa é pacificação. Outra coisa é uma Câmara... Não, a Câmara tem que criticar, tem que fiscalizar, tem que reclamar, colocar a reivindicação da população. E isso, repito, é salutar para o Executivo. Por muitas vezes, a reclamação que chega através de um vereador, a gente não tem olhos para o município inteiro, e o vereador sim, responsável por trazer a demanda da população. Então, eu acho que a questão é essa. A questão do Nildo e do Abdes foi uma coisa natural, né? Não teve forçação de barra. O Nildo é um cara dinâmico, conheço ele há 30 anos, tinha um sonho do SEASA. O Dr. Abdes foi médico da família Garotinho durante muitos anos, né? Projeto também do SOS Coração, que está lá funcionando, ele é um dos idealizadores disso. É uma ideia de Macou que Mondal Celso quer dizer. Sim. E ainda em vida que ele, como grande cardiologista que ele pegou aquilo e... Exatamente. Então, assim, e bacana disso que são projetos, são pessoas que vieram, né, para o nosso grupo político, mas que vieram por questões de vontade de entregar para a população. O SEASA, o SOS Coração, então isso é muito legal e eu fico feliz de ter ajudado o Vladimir e a Luísa, na verdade, eu vim para ajudar o Vladimir em todas as áreas, que é a obrigação do vice, mas na saúde, agricultura e desenvolvimento econômico. Mas eu achei um nicho, eu me encontrei no nicho que eu nem sabia que eu poderia ajudar, que é na área política. Começou o Marcione da farmácia lá atrás. Sim, Marcione. E aí a coisa... Marcione veio. Então, assim, essa articulação política nos bastidores, que eu chamo atrás da cortina, quietinho, como mineirinho. Eu morei em Minas 6 anos, né? Morei em Minas 6 anos. A gente vai ali quietinho. E hoje a gente está conversando, tem um trâmite muito bom com o Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara. E eu acho que a gente vai ter aí... eu falei, não vou citar nomes evidentes, hoje não, mas outro dia assim, tem muita gente torcendo contra essa pacificação. Não interessa, muita gente não, perdão, poucas pessoas que ficam ali minando. Mas o Vladimir... E dos dois lados. Dos dois lados, não, dos dois lados. O Vladimir e o Rodrigo Bacelar e o Marquinhos Bacelar, eles têm essa noção também. Não tem ninguém burro ali, ele veio, o que acontece. Teve um deles que chegou para mim e do nosso lado falou, esse acordo, ou essa pacificação, é igual a picolé de chuchu no sol de 40 graus. Picolé de chuchu, não, porque derrete rápido, cai no chão e ninguém vai gostar. Eu falei, tá bom, amigo. Então, isso não vai durar 30 dias. Assim, como é que dizia o poeta? Que seja eterno enquanto dure? Que não seja mortal posto que é chão, mas que seja eterno enquanto dure. Pois é. Então, assim, enquanto durar essa pacificação, quem vai ganhar é o povo de Campos. É a população de Campos. Quem vai ganhar são essas pessoas que nós vamos trazer recurso, nós vamos ter... vamos falar assim, o Rodrigo, como presidente da LERJ, vai injetar recurso, o Vladimir vai trazer... Eles juntos que eu falo, né, nessa contribuição para as pessoas, vão fazer muito mais, podem fazer muito mais, pressionar o governo do Estado, pressionar o governo federal, né? Então, eu acredito que nós vamos ter aí, pelo menos nos últimos 2 anos, uma questão bem avançada nessa pacificação. Você falando aí em articulação, você falando nessas coisas todas que você descobriu esse novo talento seu, o tricolor Arthur Borges, lá diretor, do presidente da fundação do Hospital Feira Machado, está falando que é um grande trunfo do governo Vladimir. Deixa eu trazer aqui, tentar... Vou agradecer, Arthur.
Ah, sim. É só trazer agora, em 18 de março... O Charba também teceu elogios. Ah, sim. Tem vários comentários aqui. Vários... Cury. Tem cobrança e tem comentário também. Enfim. O Buchaú fez. O Buchaú, não dá tempo. Agradecemos, mas não tem Sim, tempo. Mas, e fica registrado, depois você faz a gentileza, entra lá ou pede alguém. Eleições 2024, mas antes de chegar nas eleições, vamos trazer aqui uma pesquisa feita pelo grupo GPP, pelo Instituto GPP, e é feita pelo Aloysio, feita jornalisticamente, né? A leitura, a matéria, sim. Então a leitura, então isso. Deixa eu só então concluir. A leitura da matéria, porque a leitura da pesquisa, porque quando você olha a pesquisa, assim, a gente costuma olhar o grossão da pesquisa. Fulano com 50, mas posso só fazer um adendo? Por claro. É a interpretação minha e do William Passo, que é geógrafo do William. Uma especialização doutoral em estatística no IBGE. Então bom menino. Porque ele fala pouco, ele conhece muito. E aí na pesquisa, então, que o Aloysio trouxe, que no dia 18 de março, o Vladimir aparece com 55% de aprovação. Naturalmente, o seu governo, o governo seu e do Vladimir e de toda a equipe. E na pesquisa estimulada nos votos válidos, para encurtar por conta do tempo, eu vou direto nos votos válidos, o Vladimir aparece em primeiro com 61,4%, o Caio Viana com 22%, isso tem 2 meses, tá? Essa pesquisa. O Marquinhos Bacelar com 7,1%, o Thiago Rangel com 3,5%, um candidato do PT 3,2%, e o CVC da direita Campos com 2,8%. Como é que você avalia essa avaliação aqui feita pela população com relação a vocês, ao governo seu e do Vladimir, e o que você projeta para as urnas de 2004? Vladimir está garantido? Tem segundo turno, não tem? Você já arrisca aí um palpite nessas urnas de 2024 e analisando essa pesquisa? Na verdade, eu e o Aloysio, a gente conversa bastante, né, perto de eleições, a gente troca umas ideias, perco apostas, pago aposta, ganho aposta, só que a gente analisa com muita frieza. Desculpa, aposta, pesquisa, você não ganhou ainda não. Deve ganhar. Não, mas eu fiz algumas previsões, a palavra previsão é projeção, obrigado. Projeção. Deixa previsão para bandidato, bandidato também já. Mas que, por exemplo, eu falei que o governador Cláudio Castro era pulo de 10. Lembra disso, Luiz? Lembro. E a Luiz, não, Fred, ele não vai. Não, falei que não vai, eu falei que era cedo. Não, que era cedo, perdão. Você falou que é muito cedo. Eu falei, olha, vai ganhar no primeiro turno e Fato, falou. Né? Eu usei essa expressão, pule 10. Como apostei lá atrás com a Luiz no Bolsonaro, e seu aniversário é que mês? Junho, 24 de junho. Junho. Logo no final de junho, né? Junho, ó. Em julho, eu já falei, o Bolsonaro perde a eleição. Então, eu tinha a nossa brincadeira de apostar, eu falei, Bolsonaro vai perder a eleição. Porque a gente, apesar de estar político, mas eu gosto de olhar por fora como cidadão comum. Posso só voltar um pouco esse filme? Claro. Primeiro turno. 35 Cunha, que parou, aquela TSE, 35 que parou, não foi? Podia dar... Matematicamente podia dar primeiro turno. Aí ele me liga para falar que vai do primeiro. Eu falei, não, vai ter segundo turno. Papai não vai, não espera voltar. Voltou, teve segundo turno. Ali começou. Foi, exatamente. E a gente, 40 minutos no telefone discutindo projeções políticas, é bom. Zona a zona. Mas enfim, veja bem, Cláudio Nogueira e ouvintes, o que faz o político se reeleger ou não é o que ele entrega à população. Tá? Não, por mais que a pessoa se comunica bem, fala bem, tem articulado, é filho de uma família política, mas se não entregar, né, resultado prático às pessoas, não vai ter voto. Certo? Infelizmente foi o que aconteceu com o Rafael. O Rafael foi eleito no primeiro turno com uma votação avassaladora, né?
e não entregou. Porque não teve dinheiro, porque não soube fazer gestão. Os motivos a gente não vai entrar aqui no mérito, mas não entregou. E não foi, ficou em acho que 4º lugar, ou 5º, não sei, quase perdeu para a Natália, né? A professora Natália. Então, enfim. Foi em 4º lugar, desculpa, foi 4º. 4º. Quinto foi Natália. Teve, acho que 11 mil votos. Agora, se você extrair que ele era prefeito e a máquina, e Natália, primeira candidatura, Natália... Então, assim, não entregou. E aí, Cláudio, sem projeção ou previsão, o que você, Vladimir está entregando. Ele trabalha muito, cara. Eu né, me divido a minha atividade profissional com a atividade pública e ligo para o Vladimir 8, 9 horas da noite, 10 horas da noite, o cara está trabalhando. Trabalha muito. Estou falando isso aqui porque eu sou vice-prefeito, não, estou falando como cidadão de Campos. Né? Então, e quando não está, vai para Brasília buscar dinheiro, vai para o governador, bate na porta. Vou confidenciar um negócio aqui para vocês. A Luísa, meu amigo, tem que dar umas deixas aqui como primeira mão. Vou contar uma história rápida aqui, Luísa. Vladimir me convida para ser vice-prefeito. Eu falei, cara, você é maluco, a prefeitura está quebrada. Foi lá na Coagro, o dia que eu disse o sim da noiva, já que você falou da noiva. Vladimir, prefeitura, Fred, a gente precisa e vamos para dentro, você é um cara que luta, você levantou o hospital, você abriu 2 usinas, vão comigo, me ajuda. Eu falei, rapaz, eu vou te garantir, palavras do Vladimir, te garantir que eu arrumo com o governo federal, pelo menos de emenda, pelo menos 150 milhões. Esses 150 milhões era para, pelo menos, equilibrar as contas do orçamento municipal para se, pelo menos, ele pagar salário. Você tem noção quanto que o Vladimir colocou no primeiro ano do nosso governo? Passou muito disso. Mais de 300 milhões. Dinheiro. Lembra que na campanha se falava em dinheiro novo? Sim. Né, Rodrigo? Ele falava muito nisso. É dinheiro novo. E aí pegou a pressão de dinheiro novo. O que é dinheiro novo? Dinheiro novo é um dinheiro que você não está ali esperando. Então, em 2 anos, foi muito importante a capacidade dele. E quando vem o dinheiro novo, é para fazer o quê? Para entregar resultado à população. Entregou resultado à população, Cláudio, sendo mais direto, está reeleito. E hoje, né, Vladimir, ele anda bem em todos os caminhos que os garotinhos andavam, né, Guarulhos, periferia, anda bem na Pedra, a chamada Pedra, aqui no centro, né, e falo isso, repito, como cidadão. Posso fazer um adendo em relação à Pedra? No dia da eleição, eu fiz um artigo com base em pesquisa, não é o que eu queria, porque Vladimir vai ganhar a eleição hoje. Sabia que isso é muito apertado, eu errei por 0,6%. Onde eu fui zona a zona, onde eu mais errei foi na Pedra. Eu projetei em 10 pontos a vantagem de cá e deu 15. Mas o meu acerto nas outras diminuiu a diferença, também o 98 não é tão grande assim. Essa GPP deu Vladimir na frente de Caio, acho que não me engano, 15 pontos, ou 10 pontos. Enfim, 15 mais 10 são 25 pontos de virada na 98. O que mais me impressionou na GPP foi essa virada, na Pedra. Desculpa, Fred, só para dar o dado estatístico. Muito importante. Então, assim, agora, Cláudio, você me perguntou diretamente a questão. Não pode ter sapato alto. Vladimir não tem isso. Ontem mesmo eu tive uma reunião com ele, antes de ontem, ele estava se queixando de alguns secretários que estão relaxando e vai puxar a orelha da turma. Quando eu falo relaxar é acomodar. Né? Não, porque o governo... Não, o Vladimir vai cobrar. Ele vai cobrar esses secretários que estão achando que está tudo bem. Porque... Então, a política, volto a falar, não é o está tudo bem. A política é entregar para as pessoas que elas precisam, os secretários vão ser cobrados para isso. A participação importantíssima da Câmara Municipal apoiando os projetos bons, independente se é oposição, situação ou independente, vai, né, ter o apoio da população, porque se é um projeto bom para a população, a Câmara aprova, independente de pacificação. E aí, hoje, né, já sendo mais direto, eu não vejo, pode ser que apareça uma outra liderança, mas eu não vejo nenhuma uma liderança política, né, para encarar uma eleição aí para o Vladimir para levar para o segundo turno. Não vejo.
Então E você, falo isso não é como vice-prefeito, não. Falo isso como cidadão campista. só para fechar, você crava então há 1 ano e 8 meses, né? Das urnas. Junho, Um ano julho, se- agosto, 4 meses. novembro, dezembro. 9, porque é no começo de... É do dia 5 de outubro, o primeiro turno. 7, 9, 16 meses. 16 meses. 16 meses. Você crava primeiro turno hoje? Hoje, né? Então, os prognósticos são hoje. Já pode acontecer que tenha uma pessoa que venha. Se o governo continuar fazendo o que está fazendo, repito, um bom governo, entregando as pessoas, entregando resultado. O Vladimir não para, é uma máquina para trabalhar. Eu só não cravo isso como cravo coisas boas para frente. O futuro dele é espetacular. Eu falei para a mãe e para o pai dele, ele é melhor que vocês. E eu tenho orgulho de chegar um dia, alguém chegar, meu filho, eu tenho 3 filhos, a Francine, o Fred filho e o Pedro. Meu filho é melhor que você. Se alguém chegasse para mim e falasse, pô, eu fiz, eu trabalhei para minha família, para os meus filhos ser melhor que mim. Então, o Vladimir, e falei isso para a Rosinha no dia da vitória, seu filho vai fazer um governo melhor que a senhora e tenho orgulho disso. Não vou entrar na questão dos olhos verdes de Shakespeare, né? Estão lá divertidos desde a peça Otelo, mas vamos lá. Tem aqui 2 perguntas. Uma você já respondeu, a Edmundo, se você crava eleição no primeiro turno. Hoje. Eu sempre gosto de 16 meses, pode a água tombar a ponte, para um lado ou para o outro. Sim. Mas também tem a frase do Marco Marcial que eu sempre gosto de usar. Nuvens. Não, de Marco Marcial. Marco Marcial. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada, verdade. Sempre. Na política, então, É um homem muito sábio, um conservador que faz muita falta no Brasil. Vice-presidente de Fernando Henrique. Outro vice muito importante. Verdade. E 2 governos do Fernando Henrique. Luiz, só me permita rapidamente, quando eu falo isso, é sem sapato alto, é pé no chão, né? É trabalho, continuar trabalhando. Se relaxar, se acomodar, não dá. Então, assim, é entregar para a população, falei essa frase 5 vezes, e ter o resultado político disso. Agora, a gente tem aqui do governo Castro, você já falou. O governo Lula também, eu vou fazer, são 9, 8, a gente está caminhando para o final do programa. Eu vou fazer a minha última participação, e aí deixo por conta de Rodrigo e de Nogueira. Mas tem uma pergunta aqui no grupo, estava aqui no intervalo, falando que não teve pergunta do grupo. Tem uma aqui feita pelo Zé Vitor, que é radialista de São da Barra, amigo de Rodrigo. Segundo Zé Vitor, Rodrigo sabe futebol que a bola é redonda. São muito diferentes, não, Rodrigo. Agora, é porque que acontece? Eu tinha um irmão que era jogador de futebol. Jogou profissionalmente e jogava futebol com o Zé Vitor. Então, quando você tem um irmão que joga profissionalmente, que era capitão do time de Gruçaí, é difícil qualquer comparação, né? Então... Verdade. Não me desculpa, mas o Cristiano jogou muita bola, nunca joguei nada e ninguém vai dizer que não entendo futebol. Então, me desculpa, mas aí a questão. Mas vamos lá, vamos à pergunta. Vou ler a pergunta inteira. Frederico, bom dia. A nossa região norte, em nosso triângulo, campus SJB, SFI, ficou sem um representante na Câmara Federal. Inclusive, Nogueira e Rodrigo entrevistaram o representante da região, que é de Itaperuna, né? Murilo Gouveia. Obrigado, Nogueira. Aí, seguindo a pergunta do Zé Vitor, você demonstrou capacidade de articulação política no movimento com Nildo e Hábito. É um empresário admirado, respeitado e particularmente o admiro pela luta pela vocação da região, que é a cana-de-açúcar. Acho que seria um grande deputado federal. Tem essa pretensão? Ou pensa ser prefeito em 2028? 2028? Sim. Luiz, o Vitor, né? Zé Vitor. Zé Vitor, obrigado aí pela pergunta. Você falar em pretensão política, eu sempre tive vontade de não no legislativo, mas no executivo, ajudar a minha cidade, né? Campos me deu muito, né? Eu acho que quando eu aceitei vir um vice Vladimir, não era para ficar para ajudar na eleição, realmente, Vladimir, se for para eu ajudar a trabalhar, eu venho.
Se for só para compor chapa, para te ajudar a ganhar a eleição, não conta comigo, não. Então, eu gosto do que eu faço, eu gosto do trabalho, eu gosto do executivo. O legislativo não me atrai muito. Não me atrai muito. E com todo respeito às pessoas que têm o legislativo como uma dinâmica política, a gente precisa de leis, a gente precisa de fiscalização, precisa do apoio do legislativo. Mas eu tive meu pai presidente da Câmara, vereador, enfim. Mas eu gosto de executar, eu gosto de botar a mão na massa, de trabalho, né? E o trabalho é através do executivo. O futuro a Deus pertence, né? A vontade que eu tenho Posso fazer só um adendo nessa primeira parte da sua resposta? Vladimir não é preciso ser grande observador político, jamais seria prefeito se não fosse um bom deputado federal antes. Uhum. Sem dúvida. E ali ele amadureceu muito, né? Amadureceu politicamente, né? Em Brasília, 2 anos lá. E mostrou serviço. Sem dúvida. Tá aí a UFA para provar. Vamos dizer, catapultou, né? Sim. Não só pelo nome, mas para mostrar quem era o político Vladimir, não o filho do garotinho da Rosinha, né? Mas o político Vladimir. E fez diversas amizades em Brasília, e a gente consegue muita coisa hoje em Brasília com esse período dele lá. Então, assim, a questão do futuro político, o meu futuro político, passa muito pelo que a gente possa produzir, né? E muita gente pergunta, Frederico, tal, você vai, não vai? Quem tem que decidir isso primeiro é o Vladimir, né? A decisão é dele e a decisão é minha lá na frente, mas a dupla tem dado certo. Acho que vamos ver, deixar o futuro aí andar um pouquinho mais para frente. Nessa próxima eleição, foi 2022, 2026, acho que ele fala federal 2026 e prefeito 2028. Isso está no radar? Para federal não está. Eu não posso sair da região, né? O deputado federal tem que se ausentar da região para ir para Brasília. Então, federal, inclusive, não é segredo, o Vladimir me perguntou isso na última eleição, né, se eu queria vir como deputado federal. E eu disse que eu não podia sair, não posso sair da região, preciso ficar aqui. A importância do deputado federal, mas não dá para sair de Campos, não. Rodrigo? Não, só agradecer ao Frederico. Valeu. A gente falou, a gente tinha muito assunto para falar, a gente conseguiu abordar muito deles, tem muitos comentários lá nas redes sociais, depois eu convido você a olhar lá os comentários no Facebook, até para você ter também agradecer. Nem falou do Brasil de Lula. Pois é. De certa maneira a gente falou... falou. Só falar do Lula rapidamente. Brasil de Lula 0-10, 4 meses. Assim que Lula ganhou a eleição, eu escrevi lá nas minhas redes sociais, eu sou um torcedor do país. Eu sou um torcedor do estado e região. Então, quando ganhou, acabou a eleição, cara, a gente tem que torcer para quem está lá. Tem que torcer, e falo isso como propriedade. Se o Lula foi eleito, foi eleito presidente do Brasil, vamos torcer para que ele faça um bom governo. Entendeu, Cláudio? É isso. O resumo de tudo é 0 isso. a 10 os 4 meses. Rapaz, eu diria para o governo 6, para Lula 4. Eu acho que ele está patinando no que ele diz. Eu me preocupo com a saúde mental dele, assim, sem nenhum tipo de coisa. Lula é um cara inteligentíssimo, senão não chegava onde chegou. Pode amá-lo ou odiá-lo, o cara é inteligente. Saiu lá do interior do Nordeste, passou fome, chegar presidente do Brasil, no burro ele não é. Mas acho que ele tem tomado atitudes, algumas coisas, falado algumas coisas que não é normal do Lula. Entendeu? Porque burro, repito, burro não é, e tem falado coisas e atitudes. Então, mas ali tem alguns ministros, capacidade técnica elevada. O Haddad está se mostrando um ministro até me surpreendendo, né? Eu acho que ele está sendo bastante dinâmico. E vamos torcer, daqui a 4 anos tem eleição e a gente vai ver, vão aparecer novos líderes. Acho rapidamente que o Bolsonaro ele perdeu, assim, vai ficar o legado ruim ou bom, mas a direita, o centro-direita vai encontrar uma nova liderança, mas nesses 4 anos vão torcer para que o Lula faça um bom governo. O povo brasileiro precisa disso. Frederico, te agradecer muito. Até uma mensagem aqui você vê como é que são as coisas, né? É a vaidade política que você falou, e o bom que
parece ter um entrosamento aí sem vaidade. Paulo Irano, governo que temos orgulho de participar e contribuir. Frederico, grande visionário e realizador. Parabéns por todas as suas potencialidades. Doutor Paulo Irano. E te agradecer por hoje, né? Por sempre estar aí com a gente, te agradecer pela entrevista de hoje. Seja sempre bem-vindo. Foi mais uma vez um prazer renovado recebê-lo aqui no Folha no Ar. Obrigado, cara. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rodrigo, Luiz, Beto, Sérgio Cunha acompanhando, aos ouvintes que tiveram paciência de ficar 2 horas. Quando a gente vai iniciar o programa, né, Luiz? Você fala, 2 horas de programa é muito tempo, passa muito rápido, pelo menos pra gente que está aqui debatendo e conversando. Seus ouvintes têm que ter paciência, mas passa rápido porque são muitos assuntos, diversos assuntos, e eu me coloco sempre à disposição. O Grupo Folha da Manhã, com toda a sua diretoria, Dona Diva, Cristiano, Luiz, a gente agradece a dinâmica que vocês dão à imprensa de Campos, a situação de que está com dúvida se é fake news, apareceu na rede social, é verdade ou não, vai lá no site da Folha, que o verdadeiro jornalismo está lá presente, e a gente tem muito orgulho de vocês aqui na região. Muito obrigado a vocês e vamos em frente para que Campos possa ter dias melhores e contar com isso para que a população tenha orgulho da sua cidade. Muito bem. Rodrigo, você já ia se despedindo, eu te interrompi agora, então, por favor. Mais uma vez e reforçar que amanhã tem Folha da Manhã nas bancas. O filho de Dona Sebastiana. Lá de Gruçaí, está aí presente. Tá aqui. Amanhã tem Jornal Folha da Manhã, essa entrevista, né? Trechos dessa entrevista com certeza vão estar amanhã nas páginas, né? E agradecer mais uma vez o Frederico e a parceria de vocês aqui na bancada. Perfeito. O filho de Dona Diva. A Luiz, eu falei da sua mamãe, aliás, domingo, dia das mães, então nossa homenagem aí. E o filho de Dona Eleni, tá aqui também, o bonitão lá de Italva. Luiz, por favor. Podia também sem essa. Podia fechar sem essa. Do garoto de Italva, fecha depois aqui. Pode ir você agora, Luiz. Enfim, sexta-feira, tem que fazer jornal. Senão, manda fotos de sunguinho desfilando. Sei que tu pode. Beto, pior que ao vivo não tem como eu fui vem pra aí que eu falei que a garota e tal, e falou, não acredito, eu falei, tá aí, ó. Eu fico a cara vermelha agora, mas não foi o cara vermelho de sunguinho lá em Talva, não. Enfim, como é que é a morte da CA, né, Beto? Mas agradecer, Frederico, pelas manifestações aqui, tanto você citou, tem Charbel, Arthur, Irano, Almir, o próprio Vladimir aqui, nesse programa. Várias dessas pessoas também foram entrevistadas aqui, ou falando em off ou em on, para matéria, opinião. Logicamente, todo mundo é passível de crítica e tem defeitos, precisam ser corrigidos. Mas todo mundo elogiando muito a atuação de Frederico, né? A gente passou aqui, se você olhar, acho que o cara pode ser analfabeto, cara. Se você olhar para o tamanho do anúncio, do texto que anuncia a entrevista, ele geralmente é metade do que foi o anúncio dos assuntos que a gente ia abordar aqui hoje. Logicamente, ele se prepara para os assuntos, nós nos preparamos também. Acho que a gente conseguiu falar em 2 horas e 9 minutos agora, em muita coisa. Poderíamos falar, vários desses assuntos mereciam um programa só para eles, né? E acho que a gente passou bem por todos eles. Agradecer, Frederico, desejar sucesso aí e essa coisa, né? Ele citou Magalhães Pinto, a política como nuvem, né? Cada hora que você olha tá de uma maneira, que ex-governador de Minas Gerais, você falou que pegou um pouco dessa política de Minas. E Tancredo também dizia, né? Não existe mineiro radical. Se é radical, não é mineiro, nasceu em Minas. Agradecer, desejar sucesso e relembrar, como você já fez aí, que parte dessa entrevista, que foi uma entrevista extensa, parte dela vai estar amanhã na Folha Impressa e na Folha 1, né? No Folha 1, junto com todos os demais assuntos aí que da política essa semana, que o Rodrigo também acompanhou um pouco, né? Que aconteceram aí, enfim, alguns até ganhando mídia nacional, não por motivos tão agradáveis assim. Bom, fechamos então a semana 9h21. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado.
Siga ligado na Folha FM. Amanhã o Jornal Folha da Manhã, bem cedo, nas bancas e nas casas dos assinantes. E segunda-feira de volta com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.